Foi meu aniversário, no dia 10 de fevereiro, uma semana atrás. Tô com cara de mais velha. E como meu presente de aniversário pra vocês, eu trago 3 dicas de escrita pra te tirar da escrita amadora e te amadurecer para a escrita profissional. Isso é o que sobrou do meu bolo. Que na verdade não é um bolo, é uma torta brownie. Já aviso logo que essas dicas vão ser um bom presente de aniversário. Não vai ser aquele presente que você abre e fica tipo... Nossa, obrigada! Sabe aqueles vídeos de escrita tipo... 3 dicas para melhorar sua escrita. Dica 1. Leia. Jura, Jéssica? Você quer que eu leia? Não sabia. Fico muito puta. Vamos lá, primeira dica. Costurar para dentro. Isso foi uma coisa que eu aprendi com uma professora de escrita. E literalmente, costurar pra dentro é quando você costura no avesso da roupa pra os fios, né, a costura não ficar aparecendo do lado certo da roupa. E aí você tem que fazer isso com a sua escrita. O que significa que você não pode deixar nada sobrando. Fazer com que tudo na sua escrita tenha uma função, mas mais do que isso, usar a mesma coisa pra cumprir 2 ou mais funções. E o pulo do gato é que isso tem que acontecer tanto no nível macro quanto no nível micro. Exemplo no nível macro. Vou usar meu livro de exemplo. Meu protagonista, ele tem uma arma muito poderosa e ele tá sempre sendo perseguido por pessoas que querem essa arma. No meu livro tem um vilão, né, no presente da história que tá perseguindo o protagonista porque ele quer essa arma, e no passado do personagem também tinha um personagem vilão que perseguia ele porque ele queria essa arma. Um dos personagens vilões já tava bem mais definido, que é o do presente. Ele é de um clã, que é importante pra história. E esse personagem do passado, ele tava meio aleatório, mal definido, não sabia muito bem quem ele era só um cara aleatório. E aí um belo dia eu pensei, e se esses personagens fossem do mesmo clã? Eles não podiam ser o mesmo personagem porque o do passado morre, mas e se eles fossem do mesmo clã? E mais que isso, e se eles forem pai e filho? E aí eu conectei os 2 personagens e usei o mesmo histórico pros 2 personagens. E aí eu decidi que o pai ia se chamar Heitor, e eu fiquei muito tempo tentando decidir como é que o filho ia se chamar. E aí um belo dia eu pensei, Heitor Júnior. E aí nisso, esse vilão que era meio plano, meio apenas mal por ser mal, ele virou um cara que vive à sombra do pai e tá tentando ser tão grande quanto o pai foi. Ou seja, às vezes a gente tenta desenvolver a nossa história com elementos externos, pegar mais coisas e colocar na história pra conseguir resolver os nossos problemas, os problemas de enredo, mas a nossa história já tem os elementos que a gente precisa, se a gente souber aproveitar. E isso vai aumentando a coesão interna e, portanto, fortalecendo a nossa história. Exemplo no nível micro. É um clássico falar que a Capitu tinha olhos de ressaca ou olhos de cigana oblíqua dissimulada. Agora, imagine que a cada 5 capítulos o Machado inventasse uma nova metáfora pra falar dos olhos de Capitu. E a gente tá falando de Machado de Assis, então digamos que todas as metáforas fossem igualmente originais e inteligentes. Se fosse, ao invés de 2 metáforas, 10 metáforas, cada uma delas ia ser automaticamente mais fraca, só pela presença das outras. E hoje, muito provavelmente, não ia ser tão icônico falar dos olhos de cigana e dissimulada da Capitu, porque iam ter tantas metáforas que uma ia apagar a outra. E aí, no meio de tantas, cada uma ia perder a força da sua singularidade. Então não é exatamente que menos seja mais, apesar de que, às vezes sim, mas é que usar as mesmas coisas pra fazer mais de uma coisa. Fazer com que tudo na sua escrita tenha um objetivo, uma função, um motivo pra estar ali. Vamos brindar. Eu não tenho champanhe e são 8 da manhã, então eu não vou beber nada alcoólico, porque, né, não sou doida. Então brindaremos com Pepsi, que é o que temos. Há um ano de muita evolução na nossa escrita. Tchim, tchim. A segunda dica é estudar escrita criativa. Aí você deve estar pensando, Olivia, essa dica... Ai, qual era o nome que eu usei? Olivia, essa dica é uma dica que a Jéssica me daria. Você me prometeu boas dicas. Calma. É uma dica dentro da dica. Na verdade, a dica é outra dica. Na verdade, a dica é estudar escrita criativa com o objetivo de saber o que você sabe e saber o que você não sabe. They don't know that we know they know we know. A primeira coisa que você precisa fazer para adquirir qualquer habilidade, eu acho, é estudar para chegar no ponto da autocorreção. Saber o que você sabe e saber o que você não sabe. Focar em aprender o que você não sabe e focar em melhorar o que você sabe. Eis o que eu acho, pessoalmente, que um escritor profissional precisa saber. Estrutura narrativa, né? Então, estrutura em 3 atos, que é a mais básica. Arco de personagem e estrutura de cena, no mínimo. Estrutura narrativa básica. De prosa, saber mostrar e dizer a diferença e quando usar cada um. Saber a diferença entre sumário, narrativa e cena e saber quando e como usar cada um. Diálogos, tanto como escrever bons diálogos, quanto como formatar diálogos. Um influencia o outro, né? Como usar metáforas e simbolismo, entender de narrador e distância narrativa,
E descrição, como fazer boas descrições. E finalmente português. E quando eu digo português, não é o português que você acha que você sabe, não é o português que você aprendeu na escola, e não é o português da gramática do Celso Cunha. Português de verdade. Ou seja, fonética, fonologia, morfologia, morfossintaxe, sintaxe, semântica. Espero não ter esquecido nada. Mas basicamente é isso. Olivia, isso não é uma dica, você só me deu uma lista de coisas pra estudar. Sim. De nada. Já cantamos parabéns, já comemos bolo. A festa chega ao fim. Então agora, a última dica. Esse bolo tá muito bom. Que é descrições sensoriais. No assunto de escrever boas descrições, existe muito por trás de boas descrições. Uma das coisas são elementos sensoriais. Ao invés de descrever só o que o personagem tá vendo, descrever o som que ele tá ouvindo e o cheiro, o gosto e a textura que ele tá sentindo. Basicamente, sempre tentar usar os 5 sentidos quando você tá descrevendo as coisas. Não todos e não sempre, mas lembrar de fazer uma descrição rica e imersiva. E nunca de modo aleatório, sempre costurando pra dentro. E essas foram as dicas por hoje. Espero que vocês tenham gostado do presente. Antes de acabar o vídeo, eu tenho um aviso. Eu finalmente criei um Instagram de escritora. Antes eu tinha o meu pessoal, ainda tenho, e as pessoas me seguiam no pessoal, mas não só eu demorava 70 dias úteis pra responder qualquer pessoa, porque eu não vejo muito Instagram, eu também nunca postava lá relacionado à minha escrita. E agora isso vai mudar. Criei um novo. Ainda não postei nada, mas vou em breve. Então, quem quiser me segue lá. Brinde comigo. Que nós vivamos muito e escrevamos muito. Tchim, tchim. Boa escrita. E meu desejo para os meus 24 anos é postar mais de 3 vídeos no meu canal. Tô meio caminho andado. Será que porque eu falei não vai se realizar?